Entrou? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo! Muito boa noite, meus queridos! Aguardar um minutinho, 2 minutinhos aqui no máximo, para que as pessoas comecem a entrar na nossa super aula de hoje, onde eu vou lhes ensinar as premissas de uma carreira de sucesso. Esperar o pessoal aquecer. Estamos chegando. Eu tô super ansioso para te entregar uma aula muito foda, a melhor aula da sua vida, onde você vai aprender as primícias de uma carreira de sucesso. Então quem tá comigo aí, ó, já começa a mandar um joinha, começa a mandar um coraçãozinho, porque hoje vai ser um dia incrível. Eu acordei super animado para te dar essa super aula. Quem tá comigo aí, pessoal? Quem tá comigo? Como é que tá aí, pessoal? Como é que tá aí, Flavinha? Vai me falando como é que tá. O áudio tá bom, pessoal? Vocês estão me escutando com clareza? Conseguem me ouvir? Mas já tem muita gente aqui. Marina Azevedo, Lu Santos, Fernanda Costa, Lucas Lima, Luciana, Lúcia. É isso aí, pessoal. Hoje acordei e falei assim, hoje eu vou dar a melhor aula da minha vida e essa aula é para você que está aqui, que se dispôs, que tirou esse tempo para estar aprendendo, para estar melhorando a sua técnica, melhorando a sua entrega, e pode ter certeza disso. Eu vou dar o meu melhor para que você tenha a melhor experiência, o melhor professor, e hoje seu professor é Fábio Oliver. Cinco minutinhos, deu tempo do pessoal entrar. Vamos lá então, pessoal, vamos começar aqui a nossa super aula. Para quem não me conhece, prazer, Fábio Oliver. Hoje eu sou dono de um dos maiores e melhores salões de beleza de Belo Horizonte. É um prazer poder compartilhar conhecimento com vocês. E para que você me conheça melhor, eu vou contar um pouco da minha história para você. Bom, eu comecei a trabalhar aos meus 13 anos de idade como feirante. Aos meus 14 anos eu me tornei mecânico de máquinas pesadas. Aos 18 anos eu fui trabalhar como lavador de carros, onde eu trabalhei dos meus 18 até quase os meus 22 anos de idade. E aos meus 23 anos de idade eu decidi que iria me tornar cabeleireiro. E a minha influência maior foi por parte da minha mãe. Minha mãe é cabeleireira e ela me ingressou dentro dessa área, onde eu decidi que eu queria me tornar um dos melhores cabeleireiros de Belo Horizonte e do Brasil. Então essa é um pouco da minha história. E o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje? O que eu quero apresentar para vocês aqui hoje? As premissas de uma carreira de sucesso. Como que você vai fazer, quais são os passos que você vai tomar, qual que é o mapa a ser trilhado para que você consiga chegar ao ápice da sua carreira. Fez sentido para vocês, pessoal? Então eu vou entregar um mapa da clareza para vocês, para que vocês consigam repetir todos esses atos, todos esses processos, tudo isso da mesma forma com que eu fiz, da mesma forma com que eu apliquei essa técnica, esse método nos meus colaboradores, que me trouxe sucesso na minha carreira, na carreira de outras pessoas, inclusive dos meus alunos, certo? E para começar as premissas de uma carreira de sucesso, eu tenho que contar uma outra história para vocês. Mas antes de contar essa história para vocês,
eu quero que vocês falem com a boquinha assim, ó. Fábio, eu vou cair para dentro. Eu topo aprender as primícias de uma carreira de sucesso. Eu quero aprender com você. Eu quero que você seja meu professor. E que mentor acelera resultado. E eu tô aqui para ser o seu mentor. Flavinha, vou precisar de você agora. Quero que você venha aqui. Pessoal, para que vocês entendam o que é as premissas de uma carreira de sucesso, o sucesso na vida, o sucesso na sua vida profissional, o sucesso na sua vida pessoal, o sucesso espiritual, tudo isso tem método. Tudo que você fizer na sua vida tem método. E hoje eu vou ensinar o método das primícias de uma carreira de sucesso. E qual que é a história que eu vou contar para vocês? Eu vou contar a história do meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho. O meu primeiro trabalho foi exatamente aos meus 13 anos de idade. E aos meus 13 anos de idade, meu pai me levou para trabalhar com ele. Meu pai trabalha hoje, até hoje, meu pai atua nessa mesma profissão como feirante. Meu pai vende fruta na rua. Hoje ele trabalha com um carrinho de mão, onde ele leva a fruta até a pessoa e vai rodando uma determinada região do centro de Belo Horizonte. E essa região é a região de Santa Efigênia. E quando eu tinha 13 anos de idade, meu pai me levou para trabalhar na barraquinha de fruta dele. Nessa época, a barraca de fruta era uma barraca fixa que ficava localizada na rua Tupinambás com Amazonas, aqui no centro de Belo Horizonte. E eu era um menino muito levado, aprontava muito, faltava muito de aula, e meu pai me deu um puxão de orelha e falou assim: Fábio, não, você vai começar a trabalhar para você começar a se organizar e a ter algo com que você possa ter compromisso. E quando meu pai me levou para trabalhar com ele, ele tinha um funcionário muito bom mesmo. Esse cara vendia muita fruta. Ele era sensacional e o nome dele era Marquinhos. E eu devo ter trabalhado com meu pai dos meus 12 até quase 14 anos de idade. E dentro disso, o meu primeiro mentor ali com vendas foi o Marquinhos. E o Marquinhos ele era muito comunicativo com as clientes, ele conversava muito com todas as clientes, ele oferecia mais frutas, ele era muito proativo na comunicação e na hora de fazer as vendas. E uma das coisas que o Marquinhos mais tinha, além de lábia, além de ser bom de comunicação, ele tinha técnica, pessoal. Eu quero que vocês vão anotando isso daqui, porque isso daqui já faz parte das primícias de sucesso. Então, papel e caneta na sua mão e vai anotando tudo que eu vou te falando. Então, o Marquinhos, ele tinha técnica na hora de executar a sua venda. Ele sabia fazer o momento da catira ali com a cliente. Ele pegava uma fruta, pegava mais uma e falava com ela, ó, uma é 10, 3 por 15. Então ele tinha um dom dessa lábia de venda, só que ele era muito técnico. Então, mesmo tendo essa idade, uma das coisas que eu observei durante toda a minha carreira, durante todo o meu processo de amadurecimento da minha vida, é que todo lugar que eu passei, eu tive um mentor. E esse mentor, esse meu primeiro mentor de vendas, que era o Marquinhos, ele tinha muita técnica. No meu segundo emprego, que já foi como mecânico, eu fiz uma escola de preparação para mecânicos, onde você estudava um determinado tempo e lá você aprendia não somente a parte técnica da mecânica, mas você aprendia sobre atendimento, sobre postura, sobre como se portar como um profissional exemplar, independente da área de atuação que você tivesse. Então, dentro desse segundo emprego que eu tive, dentro dessa segunda formação que eu tive, eu já aprendi uma das minhas segundas primícias.
que também está ligada à primeira primícia, que foi a do meu primeiro mentor, que era atendimento. No curso de mecânica a gente aprendia a como conversar com os nossos clientes, a como se portar com os nossos clientes, independente da região que nós fôssemos trabalhar, independente do local com que nós fôssemos trabalhar. Então, a segunda premissa de uma carreira de sucesso é a atendimento. E as coisas vão começar a fazer sentido para vocês aqui agora, pessoal. Por que eu estou pausando tudo isso aqui? Por que eu estou enfatizando tudo isso para vocês? Sem uma boa técnica, nós não conseguimos fidelizar clientes. Sem um bom atendimento, eu não consigo fidelizar clientes, eu não consigo reter clientes. Quando eu fui trabalhar como lavador de carros, eu trabalhei como lavador, eu acredito que de 2010 a quase 2014, dentro dessa data mais ou menos, eu não sei aproximadamente, eu fui dizendo assim que eu adquiri a minha primeira carteira de clientes. E eu adquiri a minha primeira carteira de clientes, pessoal, prestando um bom serviço de alta qualidade, com um atendimento muito bom, com uma técnica de vendas muito boa, com uma técnica até mesmo de lavagem de carros muito boa, com muita atenção aos detalhes, porque são os detalhes que fazem a diferença. Então, na minha terceira profissão, que foi como lavador de carros, eu aprendi a como crescer o meu negócio. Por que crescer, Fábio? Porque quando eu estava lavando carros, eu lavava o primeiro carro, a pessoa gostava tanto que ela me indicava para a segunda pessoa, que me indicava para a terceira pessoa, que me indicava para a quarta pessoa. E aí, durante a semana, mesmo como um lavador de carros, eu tinha uma agenda cheia durante toda a semana lavando carros. Nessa época, a lavagem custava em torno de 15 a 20 reais. Então eu lavava uma média de 4 a 5 carros por dia. Então façam as contas aí para vocês verem. Dava uma média de 100 reais por dia somente lavando carros. Então eu tinha uma receita de aproximadamente 500, 600, tinha semana que chegava até 700 reais por semana lavando carros. E o que eu aprendi com isso, Fábio? Crescimento. Sem uma boa técnica, sem um bom atendimento, eu não consigo crescer. Fez sentido para vocês, pessoal, o que eu estou explicando para vocês? Então, quais que são as premissas de uma carreira de sucesso, Fábio? Técnica, atendimento, crescimento. E Fábio, como é que você se descobriu na área da beleza? Quando eu estava aproximadamente com 22 para 23 anos de idade, pessoal, eu entrei num momento da minha vida que eu não sabia o que eu queria fazer. O dono do imóvel de onde era o Lava Jato pediu o imóvel de volta e com isso eu fiquei com a mão na frente e outra atrás. Eu não tinha nenhuma reserva financeira, não tinha programação financeira, até mesmo para me manter a mesma receita, o que eu ganhava naquela época era muito difícil, porque eu já tinha conquistado uma clientela em um determinado lugar, que era uma área nobre de Belo Horizonte, que eu não conseguiria alocar o lugar, bancar o aluguel de um lugar para manter somente lavando carros. Então eu fiquei rodando ali durante um ano mais ou menos, e
Minha mãe falando comigo, Fábio, vira cabeleireiro, Fábio, você sempre teve muito jeito para isso, você sempre teve muita atenção aos detalhes, você sempre foi muito carinhoso, você sempre teve uma técnica boa na hora de fazer uma lavagem de carro, você sempre foi muito atencioso aos detalhes, você sempre se dedicou muito a tudo que você faz. E eu tenho certeza que na hora que você tiver um único foco em uma única coisa, e eu espero que seja a área da beleza, você vai ter muitos resultados. E essas foram as palavras da minha mãe comigo. Fez sentido para vocês, pessoal, essa história? E aí, o que aconteceu com isso? Eu me tornei cabeleireiro. E no meu inconsciente, eu comecei a aplicar isso. Só que no início da minha carreira, eu não era bom tecnicamente. A minha técnica, ela era fraca. Então, eu compensava com o meu atendimento. Só que sem uma técnica boa, eu não conseguia reter clientes. Então, eu não crescia. Então, esses 3 princípios básicos são as premissas de uma carreira de sucesso. Porque se os 3 não andarem juntos, você não consegue crescer a sua carreira. E aqui tem um outro detalhe muito importante que eu vou fazer de uma forma que você vai assimilar essa técnica, que vai ficar muito fácil de você lembrar dela. Quando uma pessoa ela tem aquela mania de tirar uma coisa do lugar e colocar tudo certinho, uma pessoa tem a mania de ficar toda hora passando a mão na orelha ou mexer no cabelo. Como é que é o nome disso mesmo, pessoal? Vocês conseguem me responder aí? Como é que é o nome disso, Flávia? A pessoa tem toque, certo? A pessoa tem toque. Quando vocês forem lembrar das premissas da carreira de sucesso, vocês vão lembrar do taque. E o que é o taque, Fábio? Técnica, atendimento, crescimento e conexão. Entenderam? Por que conexão, Fábio? Porque sem conexão com a sua cliente, você não consegue formar uma carteira de clientes. E se você não formar a sua carteira de clientes, você não vai ter sucesso na sua carreira, porque você sempre vai ter uma alta rotatividade. E quando nós falamos de profissionais da área da beleza que são bem remunerados, que têm grandes carteiras de clientes, não é porque eles atendem novas clientes todos os dias, mas sim porque eles atendem as mesmas clientes durante muitos e muitos e muitos anos. Fez sentido para vocês, pessoal? Então, toda vez que vocês pensarem assim, qual que é o nome mesmo daquele negócio que o Fábio falou, a pessoa fica mexendo, é toque. Não, qual que é a técnica? É taque. Taque são as primícias de uma carreira de sucesso. Fez sentido para vocês, pessoal? Então aqui, ó, um resumo aqui para vocês. Sem a técnica, eu não tenho crescimento. Se eu não tiver um bom atendimento, eu não tenho crescimento. Se eu não tiver conexão com as minhas clientes, eu não consigo crescer a minha base. Se eu não consigo crescer a minha base, logo eu não consigo ter um salário fixo mensal, eu não consigo ter uma média salarial para que eu possa conquistar os meus sonhos, para que eu possa realizar os meus sonhos, para que eu possa comprar o meu carro, comprar a minha casa, montar o meu salão, comprar uma cadeira nova. Fez sentido isso para vocês, pessoal? Se fez sentido, manda um joinha, eu quero vocês interagindo muito na live, tá bom? Porque igual eu disse para vocês, eu saí hoje de casa disposto a te dar a melhor aula da sua vida. E hoje você vai aprender muito comigo. Fechado? Então coloca todo mundo aí, taque, taque. Qual que são as premissas de uma carreira de sucesso, Fábio? Taque. T-A-C-C. Que aí eu vou lembrar do toque. A pessoa tem toque, a pessoa fica toda hora mexendo em alguma coisa. Ela tem
TOC. Quais são as premissas? TAC. Técnica, atendimento, crescimento e conexão com seus clientes. Certo? Ensinando já essas premissas para vocês, muita gente tem que entender que toda construção de uma carreira, ela não é do dia para a noite. Nenhum bebê, ele sai da barriga da mãe, já sai da barriga da mãe andando. Se ele sair da barriga da mãe andando, ele é um monstro. Então, tudo que vocês fizerem, vocês têm que pensar no médio e longo prazo. Médio e longo prazo. Quem sai da barriga da mãe e sai correndo é monstro. E até onde eu sei, não existem monstros aqui. Então, o que eu quero que vocês prestem muita atenção. Agora, e vou desenhar aqui agora para vocês um plano cartesiano. O que é um plano cartesiano, Fábio? Esse daqui é o tempo. Esse daqui é o sucesso. E eu quero que vocês observem uma coisa aqui comigo. A linha do tempo é muito mais longa do que a linha do sucesso. Vamos lá, uma outra história para vocês entenderem. Quando eu ingressei na área da beleza, eu falei assim, putz, eu quero ser um dos melhores profissionais. Eu tenho um bom atendimento, eu sei gerar conexão com os meus clientes, mas eu ainda estou muito fraco tecnicamente. Eu tinha noção disso. Então o que eu fiz? Durante muito tempo, todo o meu recurso que eu tinha, eu peguei esse recurso e investi ele somente em cursos. Quais cursos, Fábio, que você fez? Todos os cursos que vocês imaginarem, eu fiz. Eu fiz Vidal Sassoon, Tony Guy, Pivot Point, diversos cursos dentro do Brasil com Romeu Phillips, Jackson Nunes, Mário Henrique, Washington Nunes. E como eu já sou uma pessoa um pouco antiga na área, antiga entre aspas, o que acontece? Eu peguei uma fase boa e ao mesmo tempo eu tive que compreender que para ter sucesso na carreira é necessário tempo. E eu quero que vocês falem aqui agora, para ter sucesso na carreira, quero que vocês repitam isso junto comigo. Para ter sucesso na carreira é necessário tempo. Só que tem uma técnica de distorção de tempo que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então esse daqui é um plano cartesiano. E imagina que isso daqui é a linha da sua vida. Aqui nós temos o tempo e aqui nós temos o sucesso. A gente vai caminhando nessa linha da vida e o tempo que a gente gasta aprendendo, estudando, se dedicando é maior do que a nossa linha do sucesso. E por que isso se chama plano cartesiano? Olha quantos anos que normalmente nós gastamos em cursos, educacional, investimento, treinamento, e na maioria das vezes, quando a gente está começando a fazer a curva do crescimento, nós temos a desistir das coisas que nós fazemos. Quando eu entrei no curso básico, era aproximadamente, o curso básico para cabeleireiros, era aproximadamente 30, 40 alunos. Se eu contar para vocês quantos que eu conheço que estão na área até hoje, vocês irão se surpreender. Adivinham quantos que estão na área até hoje? Desses 30, 40 amigos, colegas de classe que fizeram o curso junto comigo. Nenhum. Todo mundo desistiu no meio do percurso. Por quê?
Na hora que estava aqui assim, foi desistindo. Desistiu um bocado. Chegou aqui, desistiu mais um bocado. Na hora que a pessoa estava aqui, desistiu mais um bocado. E eu fui vindo, eu passei por toda essa fase, até alcançar o ápice do sucesso da minha carreira. E por que isso, Fábio? Porque as pessoas desistem no início, elas desistem no meio, elas desistem quando elas estão quase lá. E talvez o momento que você esteja agora é o momento do quase lá. O que está faltando na sua carreira, o que está faltando na sua vida? Um mentor. Um mentor para acelerar os seus resultados. E por que eu falei, Fábio? Por que eu falei que tem uma técnica de distorção de tempo? Intensidade. Intensidade distorce o tempo. Quando você tem um compromisso, quando você quer meter o shape, você tem um evento. Eu quero ir para uma festa de aniversário com uma roupa bem bonita, mas essa roupa não cabe em mim. E você começa a ir para a academia todos os dias, começa a se alimentar bem todos os dias, e você começa a ter resultados, micro resultados. Quando você chega naquela determinada data, você tem um sucesso daquilo que você fez. E as pessoas, e o nosso cérebro, ele é programado para nos fazer desistir no meio do caminho. Quantos de vocês já desistiram de algum projeto, de alguma coisa no meio do caminho? De um judô, de um jiu-jitsu, de um balé, de alguma aula de inglês. O nosso cérebro, ele é programado para nos trair. Mas quando nós temos intensidade e não desistimos dos nossos sonhos, o que acontece? A gente tem resultados dentro da nossa carreira. Fez sentido isso para vocês, pessoal? Fez sentido a explicação? Então por que eu estou falando isso? Porque você talvez possa estar aqui, talvez você possa estar aqui, talvez você possa estar aqui, ou talvez você esteja até aqui. E está faltando um empurrãozinho para você alcançar o ápice da sua carreira. Está faltando um empurrãozinho para você conseguir ter uma média de faturamento decente, que você possa comprar as suas coisas, ajudar a sua família, comprar o seu apartamento, comprar a sua casa. E eu estou aqui para te ajudar. Esses 2 dias, hoje e amanhã, onde eu vou estar te ensinando as primícias da carreira de sucesso e a como não desistir quando provavelmente você pode quase estar chegando lá. Fez sentido para vocês, pessoal? Como é que tá aí, Flavinho? O pessoal tá animado para essa live? Quero saber. O pessoal tá comentando aqui as experiências. Cláudia falou que a pessoa muitas vezes desistir. Rose está começando agora. Maiara já falou também. A Zê falou que fez o curso há muitos anos e nunca entrou na área. E hoje ela resolveu voltar, começando novamente. Não sabe nem por onde começar, se sente perdida. Agora você tem um mentor. Então por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a gente é projetado para desistir dos nossos sonhos, desistir dos nossos projetos. E quando você coloca intensidade, quando você tem um foco numa única coisa, vocês conseguem realizar os seus sonhos, vocês conseguem ter uma média salarial boa. E por que eu estou falando isso, Fábio? Porque é isso que eu vivi. Então, quando eu conto essa história para vocês, que eu era lavador de carros, eu trabalhava na feira, vendendo fruta com meu pai para ganhar 10, 12, 15 reais todos os dias. E se eu conseguir chegar aonde eu cheguei hoje, você também consegue. Só basta não desistir dos sonhos. As pessoas desistem muito rápido dos seus sonhos. Fez sentido para vocês, pessoal? E a gente vai parar com isso agora, porque o projeto agora é Laser Focus. Eu quero que vocês me tenham como seu mentor, e mentor acelera resultado. E a gente vai andar junto. Eu vou fazer vocês acelerarem seus resultados,
Por quê? Porque intensidade distorce o tempo. E a gente vai distorcer esse tempo e alcançar juntos mais rápido o resultado na vida de vocês. Fez sentido, pessoal, para vocês? Tamo junto? A Zil já perguntou aqui como eu faço para me aperfeiçoar. O pessoal já está querendo tirar dúvidas e ainda está comentando aqui sobre as experiências. A Erika Garçonete fez um curso de cabelo a domicílio e ainda não tem um espaço, mas já está começando a atender. O pessoal está bem interativo aqui comentando sobre suas experiências. Então a gente vai para cima, pessoal, a gente vai para cima. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Fábio, o que você vai fazer aqui hoje? Eu vou te ensinar duas técnicas que você aplicar nas suas clientes, no seu dia a dia, você já vai ter muito resultado. Por quê, Fábio? Porque eu quero te mostrar que eu sou seu mentor e tudo que eu te ensinar, você vai conseguir aplicar e vai ter resultados. Entenderam, pessoal? E aí a gente vai aplicar muito a metodologia. Qual que é o nome? Eu quero ouvir aí. Digita aí. Qual que é o nome da metodologia? Quero ver se vocês pegaram. Metodologia TAC, pessoal. Técnica, atendimento, crescimento e conexão. É isso que vocês vão praticar agora todos os dias na agenda de vocês, na vida de vocês. E tem um outro detalhe que eu quero mostrar para vocês também aqui, que vai fazer vocês melhorarem day após day. Tem interação, de interagir, e tem iteração. O que significa, Fábio, a palavra iteração? A palavra iteração significa melhoria contínua. Então vocês vão praticar melhoria contínua, dia após dia. Todo dia que você realizar uma técnica que eu te ensinar, mesmo se caso ela não der certo, no outro dia você vai fazer uma autoanálise e vai ver aonde você vai melhorar. Qual que é a vantagem dos cursos online hoje em dia? Você tem a possibilidade de ver, rever, aplicar, praticar, ver, rever, aplicar, praticar. Quando eu fui fazer o meu primeiro curso, que foi o Pivot Point, um curso internacional, Pivot Point não, foi o Vidal Sassoon, um curso internacional de corte. Eram 3 dias, o curso chama ABC de Sassoon, e chegando lá, gente, era um curso extremamente técnico, extremamente didático, aonde eu tinha que pegar ali nos mínimos detalhes de primeira, vendo somente uma vez aquele acabamento refinado, aquela técnica de graduação, aquele movimento com a mão para cortar um cabelo. Hoje, qual que é a vantagem do curso online? A vantagem é que você pode olhar, ver, rever, tirar dúvidas e aprender durante todo o ano, aplicando assim o quê? Iteração. Então, quando você faz iteração na sua vida, que em japonês o pessoal chama essa técnica de Kaizen, que é melhoria contínua, você tem micro resultados. E com esses micro resultados, você consegue ter melhores resultados dia após dia. Fez sentido para vocês, pessoal? Então agora a gente vai para a nossa aula
A nossa primeira aula de hoje é de corte. A gente vai na primeira premissa, que é a premissa de corte. Eu tô super animado. Como eu falei com vocês, eu saí de casa hoje para te dar essa super aula. E se você tá animado aqui, eu quero que vocês façam um favor para mim, agora, nesse exato momento. Eu quero que vocês peguem esse aviãozinho que tá aí do lado e mandem pelo menos para 1, 2, 3 amigos seus cabeleireiros. Por quê? Aquele amigo que você sabe assim, porra, velho, esse cara precisa dessa aula. Pô, esse cara tá quase desistindo. Não, esse cara precisa melhorar a técnica de corte dele. Deixa eu mandar para ele essa aula aqui. Isso vai agregar muito valor na vida dele. Pega esse aviãozinho e manda. Não precisa mandar para muitas pessoas, não. Manda para uma, para duas, para três. 3 amigos, para que você possa compartilhar com eles da mesma forma com que eu estou compartilhando conhecimento aqui com vocês. Fechado? Então vamos fazer esse exercício, porque quem só transborda quem está abundante, pessoal. Fechado? Vamos para nossa aula de corte agora, então? Bora, Flavinha? Minha equipe está tudo aqui já. Vamos ajeitar aqui os nossos postos. E já dar um recadinho para vocês aqui, pessoal. Vai rolar um sorteio de um kit completo de Velaplex amanhã, na segunda live do dia. Então, quem assistiu a live de hoje e assistir a live de amanhã vai participar aqui, ó, de um sorteio. Eu vou mandar um kit completo da linha nova de Velaplex para essa pessoa. Ela pode estar no Amapá, no Amazonas, no Rio de Janeiro, ou até mesmo aqui em Minas Gerais. Ela vai receber um kit completo de Velaplex que eu mesmo, Fábio Oliver, vou estar enviando para essa pessoa. Fechado? E lembrando que esse curso também tem certificado, pessoal. Vocês vão ter uma certificação Fábio Oliver de participação desses 2 dias de lives. Fechado? E no final da live de amanhã eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer para pegar o certificado de vocês. Fechado? Bora então para nossa aula? Mandinha, pode vir cá, por favor? Como é que tá a imagem aí, Mandinha? Flavinha, tá boa a imagem? Chegar um pouquinho mais para cá. Isso, se você quiser chegar um pouquinho mais perto, pode chegar, Flávia. Por favor. Bom, pessoal, eu vou explicar para vocês aqui mais uma das premissas de um bom cabeleireiro, de como que você vai construir uma carreira de sucesso, que é o quê? Cortando cabelo. Um dos serviços mais viáveis e mais rentáveis para nós cabeleireiros é o corte de cabelo. Por quê, Fábio? O corte, nós usamos uma das habilidades que eu falo que são mais valiosas de todas, nossas mãos. Então são as nossas mãos que vão fazer arte nesse exato momento. E são nossas mãos que vão entregar um resultado perfeito para a sua cliente, para a sua modelo. E dessa forma você vai aumentar a sua carteira de clientes. Hoje eu estou aqui com a Amanda, já conversei com ela, já bati papo, falamos como é que seria o corte. Eu vou trabalhar um pouco de camadas no cabelo dela, que vão ser camadas graduais, onde elas não vão ter nenhum tipo de marcação nessas camadas. A gente vai trabalhar uma face frame, que é uma franja mais longa, só que uma franja muito alongada, que é o que o pessoal chama de butterfly, chama de franja Bardot. E no comprimento do cabelo da Amanda, nós iremos tirar muito pouco. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora, pessoal, de uma pesquisa de nível de insatisfação das clientes com os cabeleireiros. E o maior nível de insatisfação das clientes era relacionado ao corte de cabelo. Então, qual que vai ser a primeira dica dentro das primícias de uma carreira de sucesso que eu vou dar para vocês nesse exato momento? Quando a sua cliente pedir para tirar um dedinho, tire um dedo deitado, pessoal. Não tire um dedo em pé. Ela pediu 2 dedinhos
deitados, não 2 dedos em pé. Ela pediu um palmo, tira 5 dedos, não tira um palmo. A maior queixa das mulheres é porque os cabeleireiros cortam muito o cabelo delas. E eu vou ensinar para vocês aqui uma técnica simples, fácil e aplicável, porque eu quero que você aprenda o método Fábio Oliver, o método TAC, certo? Você vai lembrar, a pessoa tem aquele toque, é o método TAC, que é o que? As primícias de uma carreira de sucesso. E por que eu quero te ensinar uma técnica dessa forma, Fábio? Por que você quer me ensinar uma técnica simples? Porque eu quero que você pegue essa técnica e replique ela. Fez sentido para vocês? Por que você quer que a gente replique essa técnica de forma simples, fácil e objetiva, Fábio? Durante toda a minha carreira, eu fiz muitos cursos que isso acabou me criando até uma confusão na hora de gerar uma identidade no meu trabalho. E quando que foi que eu tive mais resultados na minha carreira? Quando eu tinha uma identidade determinada dentro do meu trabalho. E para ter essa identidade determinada, eu tive que começar a aplicar somente 1, 2 metodologias. 1, 2 metodologias. E o que isso tem a ver, Fábio, no resultado final do cabelo da cliente? Se você pega várias técnicas diferentes e começa a misturar as receitas, você não consegue entregar nada para sua cliente. Então, hoje eu me considero um chefe de cozinha. Eu sou um chefe altamente renomado. Mas antes de ser chefe, eu fui aluno. Eu peguei receitas prontas e apliquei no meu dia a dia. Então, para vocês, qual que é a minha sugestão? Eu, como mentor de vocês, peguem receitas prontas e apliquem. No passar dos anos, quando vocês estiverem se sentindo chefes de cozinha, aí você vai conseguir pegar uma técnica de um outro profissional, vai conseguir pegar uma técnica de um outro profissional e começar a modular a sua própria técnica. E eu te digo mais, se você aplicar somente a técnica que eu te ensinar aqui hoje, você vai ter muito, mas muito resultado. Você vai ter cliente na cadeira todos os dias. Você vai ter a agenda cheia todos os dias. Só que você precisa replicar as primícias de uma carreira de sucesso. E para isso eu vou te dar um mapa, a metodologia toda pronta, para você pegar, copiar e colar. Pegar, copiar e colar. Fez sentido para vocês, pessoal? Fez sentido para a galera aí, Flavinha? Sim, pessoal, já estou respondendo aqui. Já estou animado para o início da aula. Opa, show então. Então agora a gente vai começar a nossa super aula, pessoal. Agora é a hora que a tesoura canta. Agora é a hora do show. Vai ter show, pessoal, mas sem firula, porque eu quero ensinar para vocês, eu quero que vocês repliquem. E eu quero falar uma coisa sobre o proativo e o reativo. Anotem aí, papel e caneta na mão agora. Papel e caneta na mão agora. Que eu vou ensinar para vocês a diferença entre o proativo e o reativo. O reativo é aquela pessoa que eu preciso vir aqui, ó, e beliscar ela e falar assim: acorda. Ei, você tem muita coisa para fazer. Você pode ir muito mais. Você pode ir muito além. E eu preciso ficar beliscando essa pessoa full time. Para ela ser reativa. Eu tenho que fazer uma ação para gerar uma reação. Então, eu tenho que criar esse movimento de dar essa beliscada na pessoa para ela acordar. Agora, o proativo não. O proativo, ele tá aí do outro lado da tela, com papel e caneta na mão, anotando tudo o que eu tô falando, anotando toda a metodologia, vai anotar cada passo a passo,
já pensando da seguinte forma: assim que eu acabar essa live, eu vou mandar mensagem para minha tia, para minha prima, para minha avó, e vou falar com elas que quero cortar o cabelo delas, que eu aprendi um super corte com o Fábio Oliver, e eu quero praticar esse corte amanhã cedo. Essa é a pessoa proativa. A pessoa que já está pensando no amanhã, que ela não espera as coisas acontecer. É aquela pessoa que, quando o chão está sujo, ela não espera ninguém ir lá e falar com ela. Ela já pega a vassoura, ó, já varre o chão do coleguinha também. E pessoas proativas, elas têm mais resultados do que pessoas reativas. Isso é cientificamente comprovado. Pessoas que buscam entregar sempre mais, têm mais resultados do que pessoas que precisam levar o beliscão. Entenderam isso, pessoal? Então, coloca aí, ó, eu vou ser proativo. Coloca aí na legendinha aí. Coloca nos comentários. Eu vou ser proativo. Amanhã cedo eu tô pegando um cabelo para cortar. Se não der para amanhã cedo, amanhã eu vou mandar mensagem para aquela prima minha bonita, que tem um cabelo bonito. E dentro disso, pessoal, vou contar uma outra história para vocês. Hoje eu tenho os resultados que eu tenho, mas foram inúmeros e inúmeros finais de semana aonde, ao invés de eu estar em casa descansando, ou numa festa, ou numa balada com os amigos, eu estava em casa ou fazendo mechas, ou cortando cabelo de amigos, de clientes, de colegas de trabalho, cobrando um preço até muito menor do que valia na época, somente para poder trabalhar, somente para poder exercer a técnica que eu tinha acabado de aprender. Então eu quero que vocês sejam proativos. Por quê? Porque eu estou ensinando para vocês as primícias. Tudo que eu fiz durante toda a minha carreira, eu estou passando para você conseguir aplicar gestos, atitudes, técnicas, comportamentos para que você tenha sucesso na sua carreira. E aqui a gente está falando de sucesso na carreira, pessoal. Mas se você aplicar isso no seu âmbito familiar, no seu relacionamento, em tudo que você fizer, você vai ser uma pessoa extremamente bem-sucedida. Fechado? Vamos para a nossa super aula de corte agora? Bora começar o show? Então vamos lá. Quem está ansioso aí? Bom, pessoal, como eu falei com vocês, o cabelo da Amanda não vou tirar no comprimento. Hoje vai ser a técnica de corte e amanhã será a técnica de mechas. Eu vou ensinar como fazer a cor do ano, Mocha Mousse, no cabelo da Amanda. Fechado? Então espero vocês amanhã para essa super aula no mesmo horário. Fechado? Vamos lá então, pessoal. Para iniciar aqui, ó, vou começar repartindo o cabelo no meio. Normalmente, quando eu vou fazer essa repartição, eu gosto de pentear o cabelo para trás e deixo ele cair na divisão natural do cabelo. Flavinha, eu acho que eu vou precisar de você agora no movimento da câmera para o pessoal pegar os detalhes da franja. E aí, pessoal, sempre quando eu vou cortar um cabelo, eu sempre gosto de começar o corte pela franja, principalmente cabelos longos. Por quê? Porque eu já vou trazer aquela sensação uau para a cliente. Ela já sempre vai falar assim, nossa, mas ele está começando pela frente, por que o corte dele é diferente? A gente já vai trazer essa diferenciação, a gente vai fazer algo diferente para ela já ver que o seu corte é diferente. Então vamos lá. Como vocês podem reparar, a secção do cabelo dela não é centralizada, ela tem um redemoinho que joga um pouquinho para cá e outra que joga um pouquinho mais para baixo, joga para o alto, joga para baixo.
o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, e separo um mini triângulo, sem centralizar essa mecha. Pode levantar um pouquinho, isso. Porque aqui, ó, eu já vou ter, literalmente, o caimento de cada cabelo para cada respectivo ângulo. Então aqui eu vou começar o corte deixando essa mecha na altura do queixo, já fazendo um movimento de triângulo. E um detalhe muito importante, eu não quero que vocês tensionem essa mecha. Aqui, ó, eu vou prender a mecha sem criar tensão entre os dedos, porque eu quero que essa mecha ela caia extremamente natural, extremamente suave, sem marcar. E aqui eu começo a fazer a moldura do rosto do cabelo da Amanda. Fiz a primeira parte, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou separar uma paralela, onde eu vou saber aonde tem mais cabelo. Olha só para vocês verem, nessa região dela aqui, ó, já é um pouquinho mais ralo. Eu vou fazer esse mesmo movimento deste lado de cá, porque aqui eu já vou ter uma noção, uma ideia muito clara de qual lado do cabelo tem mais cabelo, de qual lado da cabeça. Olha só para vocês verem, percebam aqui comigo como é que é muito perceptível isso. Olha como é que ela tem mais cabelo do lado de cá e menos cabelo do lado de cá. Então esse lado de cá eu posso trabalhar um ângulo um pouco mais alto e esse lado de cá um ângulo um pouco mais baixo. Para quê, Fábio? Para trazer peso e trazer leveza. Então, para desenhar aqui para vocês, quero que vocês venham aqui, ó. Pode vir cá, Flavinha. Uma mecha eu vou cortar para o alto para trazer leveza e a outra mecha eu vou cortar para baixo para trazer peso. Eu tenho aqui, ó, os dois lados da franja, uma franja mais pesada e outra franja mais leve. Isso aqui, pessoal, é customização de corte. Eu estou fazendo um corte de acordo com o caimento do cabelo, a moldura do rosto dela. Um corte 100% pensado para cliente. Quanto melhor no corte você for, mais bem remunerado você será. Peguei a parte da franja dela que, ó, está mais pesada. Para onde é que eu vou cortar? Para cima. Cortei os dois lados, agora eu vou começar a fazer uma leve aferência. Ó, um lado já ficou mais leve e o outro lado levemente pesadinho. Agora o que eu faço? Eu venho aqui agora na parte de baixo também e já dou uma leve ferida na parte que eu cortei para cima. Eu quero essa franja bem desenhada. Acabei de fazer essa parte, o que eu faço? Eu pego essas duas secções da franja, na mesma largura, na mesma espessura, ó, e trago 100% para frente, ó. E aqui eu já começo a ver um desenho. E já começo a alinhar esse desenho. Qual que é o desenho, Fábio? Um desenho de um V ou um triângulo. Porque aqui eu estou fazendo um formato de triângulo. E quais que são as 3 formas básicas de cortar cabelo, Fábio? Venho aqui,
Existem somente 3 formas de se cortar cabelo, gente. Triangular, quadrado e redondo. Eu posso cortar um cabelo todo triangular, todo quadrado, todo redondo, e se você dominar a técnica, a gente junta esses 3 elementos. E aqui o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando esses 3 elementos em um corte só, já te ensinando um corte pronto, porque eu quero que você replique este corte. Eu não quero que você aprenda sobre os elementos, não é que eu não quero que você aprenda, mas eu quero que você entenda que se eu focar em te ensinar os elementos, você vai ter muito mais dificuldade de aprender o corte, porque é muito mais técnico, é muito mais profundo, é angulação de grau para lá, angulação de grau para cá, onde eu quero te ensinar o corte de forma simples, fácil, prática, objetiva, para você ser proativo e aplicar o corte rápido. Fechado? Ó. Já tirei aqui a primeira secção e aí o que eu vou fazer agora? Ó, vou pegar mais uma paralela. Quando eu falo paralela, pessoal, é esse daqui, ó. Eu vou vindo fazendo uma diagonal, vindo para trás. Eu fiz uma aqui, fiz mais uma aqui. Este lado aqui do cabelo dela, como é aquele lado que é mais leve, eu vou fazer essa mecha com pente corrido aqui agora para baixo, ó. Porque eu quero deixar ela pesada. Eu não quero deixar ela leve. Toda vez que eu trabalhar um cabelo alto, traz leveza, baixo, peso. Anotem aí. Camadas são altas, camadas progressivas são altas, camadas graduais são baixas. Toda vez que eu quiser graduação, eu vou trabalhar ângulos baixos, 20 graus negativo, 45 graus negativos. Toda vez que eu quiser camadas progressivas, eu vou trabalhar ângulos altos. E aqui a gente já começa a ter um desenho. Novamente, eu vou pegar de novo aqui, vou fazer esse pente corrido para vocês entenderem. Que aqui, pessoal, o que eu faço? Eu deixo o pente cair praticamente no movimento natural do cabelo, ó. E vou fazendo esse movimento de preservar o comprimento no final. Que é como se eu estivesse fazendo isso daqui, ó. Só que sem tensionar o cabelo. Essa é a única diferença. Quando eu pego o cabelo na mão, eu tensiono a mecha. Quando eu deixo o cabelo correr no pente, esse cabelo ele fica mais fluido porque ele não tem tensão. Ó, segunda parte, segunda secção aqui agora. Mesma coisa, mesma paralela, dividindo. Fábio, e essa mecha aí, como é que a gente vai fazer? A gente pode fazer do mesmo jeito. Ó, essa parte que eu vou até pegar com a mão para vocês verem. Ó, trouxe em um ângulo baixo, ó. E vou vindo aqui, ó, tirando. Esse excesso, fazendo o desenho. Qual o desenho que eu estou fazendo aqui? Um triângulo. Quando se fala de franja, curta bangs, face frame, bardot, a gente está recriando um triângulo, a gente está fazendo um elemento. Retirei mais uma aqui. Vocês podem reparar que é o seguinte, o lado de cá que é mais leve, eu fiz mais baixo, e aqui eu já estou fazendo ele um pouquinho mais alto. Para quê? Para trazer movimento para essa parte. E quando a gente fala de corte de cabelo, pessoal, é equilíbrio de proporções. Eu, como um especialista em corte, eu sou responsável por equilibrar todas as proporções de cabelo da minha cliente.
É por isso que é um trabalho tão personalizado. E você tem cabelo a mais aqui, hein, Amandinha? Sim, a diferença é grande. Olha, como é que a gente faz bem o movimento de V. Agora o que eu faço? Eu venho aqui e começo a aferir essas laterais. Esse movimento tem que estar bem desenhado para cá. E a mesma coisa desse lado de cá, ó. Ao lado de cá eu consigo ver literalmente um excesso. Então o que eu venho fazendo? Venho tirando esse excesso. Como é que eu faço a aferência dessa parte? Eu faço um triângulo, já naquele formato de franja mesmo. Vou jogar para o alto e vou vindo fazendo esse movimento aqui, ó. Como se fosse um movimento de retirada para fora, ó. Por que, Fábio? Porque eu tiro qualquer excesso que tiver, sem tirar no comprimento do cabelo. Olha, a gente já começa a trazer mais movimento para frente do cabelo da Amanda. Malu, pega um secador para mim, por favor, e uma escova. Deixa eu já mostrar pro pessoal como é que vai ficar essa frente. Conseguiram pegar, pessoal, essa parte? Aqui o que eu fiz? Eu fiz um formato de triângulo. Só que esse triângulo ele partiu daqui, ó. Ele veio da ponta do queixo fazendo esse movimento de leque. Pega a laranja pra mim. Então, é. Pode pegar aí. Isto. Aqui. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Só da franja. Olha que lindo. Simples. Gostaram do resultado? Pode só desencostar um pouquinho as costas aqui, assim, isso. Pode abaixar um pouquinho, o pessoal ver melhor. Isso. Isso aqui somente foi a parte da frente, pessoal, que eu fiz. Somente a franja. O que vocês acharam? Gostaram? O áudio tá funcionando? Sim, estava mutado para secar o cabelo. Ah, tá. Temos uma dúvida aqui. A Deja Dias perguntou: Fábio, em um cabelo com progressiva, eu consigo deixar ele com a mesma leveza? Sim, com certeza. Olha que lindo, gente. Olha só pra vocês verem. Vou separar aqui somente a parte. Eu vou chegar lá um pouquinho pra trás, só pra me ver no espelho também, pessoal. Porque na hora que eu tô cortando o cabelo, eu gosto muito de analisar o caimento no espelho. Então vou dar uma chegadinha pra trás aqui, só pra me ver também. Isso. Malu, pega aqui pra mim, por favor. Caiu aqui a tampinha do Velaplex. Isso. Olha que lindo, pessoal. Somente a parte da frente. Isso daqui gera encanto na nossa cliente na hora que você corta a parte da frente e já mostra pra ela. Ela já começa a visualizar o cabelo. Olha que lindo.
A gente vai te pedir para você levantar só um pouquinho, que eu vou chegar a cadeirinha um pouquinho para frente. Isso. Pode sentar, por favor? O pessoal tá elogiando muito aqui nos comentários, fala. E aqui foi só a parte da frente, pessoal, que eu cortei. Pode encostar. Isso. Eu vou fazer o restante da live aqui, né? Daqui mesmo. Se você quiser colocar o tripézinho aí, se ficar mais fácil, tá de boa. E aí, pessoal, o que eu começo a gerar aqui na minha cliente? Eu começo a gerar encanto nela. Nós somos prestadores de serviço. Nós temos que entregar o nosso melhor todos os dias. E quando eu estou alinhado tecnicamente, quando eu sou muito bom tecnicamente, com um atendimento muito bom, gerando conexão com a Amanda, isso automaticamente me gera um crescimento. Eu cresço a minha base de clientes. Na hora que eu começo a crescer a minha base de clientes, automaticamente eu começo a ser melhor remunerado. Fez sentido? O pessoal tá comentando muito aqui, elogiando muito o corte. Teve uma dúvida da Ferraz Vasconcelos. Sim, mas já dúvida. Perguntou aqui se é um corte que a cliente necessariamente vai precisar viver de escova. Não, que isso. A ideia é trazer praticidade para o nosso cliente. Entendeu? Porque o cabelo tá tão bonito, tá tão bem cortado, que o cabelo bem cortado, gente, ele fica bonito natural, ele fica bonito escovado, ele fica bonito cacheado, entenderam? O cabelo com progressiva. Imagina só se no tempo de hoje a gente não cortasse cabelo com progressiva, não fizesse camadas em cabelo com progressiva. Você não ia cortar cabelo, porque praticamente 50%, 60% das mulheres hoje tem progressiva. Entenderam? E aí, curtiu já a primeira tesourada? Olha só pra você ver o sorriso dela, a alegria dela, o encanto que a gente já gera na nossa cliente. Certo? Agora eu vou fazer a parte 2 do nosso corte. Aqui eu cortei somente a parte da frente. Agora eu vou fazer as camadas da parte de trás. E como é que vão ser essas camadas? Eu quero que vocês entendam uma coisa. São camadas progressivas. O que são camadas progressivas, Fábio? São camadas que elas não têm marcação, que elas ficam fluídas dentro do cabelo. Então você não vai cortar o cabelo e vai ver uma tesoura aqui, uma tesoura aqui, uma tesoura aqui, uma tesoura aqui. E como é que eu faço para criar essa camada progressiva, Fábio? Vocês lembram do triângulo? Eu vou fazer novos triângulos, só que agora na parte de cima do cabelo. Então eu faço isso daqui, ó. As minhas camadas aqui em cima, elas ficam assim, ó. Deixa eu pegar um outro pente para mostrar o pessoal melhor. Leandro Água perguntou aqui se esse corte em camadas fica bom em cabelos que está mais grosso em cima e mais fino embaixo? Seria até o ideal, porque aí você tira o peso da parte de cima e não mexe na parte de baixo. Este é um corte, pessoal, que é aquele corte que a cliente pega embaixo, ele tá gordinho. Entenderam? Aquele corte que você não tira o peso da base. É isso daqui, pessoal, que a gente vai fazer, ó. Que são camadas progressivas, Fábio? A gente vai fazer um triângulo na parte da frente. Só que eu quero ensinar isso para vocês de forma muito resumida e aplicável. Por que resumida e aplicável, Fábio? Para vocês fazerem. Então vamos lá. O que eu faço aqui inicialmente? Eu já vou pegar uma pequena referência da minha parte da frente com a parte de trás. Vou fazer daqui para vocês verem. Isso. Olha, a minha parte da frente já cortei, certo? Ó, essa daqui é a minha frente. Estão vendo aqui? E essa daqui é a minha trás. O que eu faço? Eu vou cortar essa parte de trás como se eu estivesse fazendo um V. Olha o Vzinho. Ó. Um V para
frente. E aí, eu vou fazer isso em movimentos circulares, como se fosse uma pizza. Pode vir bem aqui, Flavinho, que eu quero que o pessoal pegue bem esse movimento. Como se fosse uma pizza. Vou fatiando a pizza e fazendo este movimento. Vamos lá então de novo, ó. Peguei aqui, fiz o triângulozinho lá em cima, o V, cortei de novo, fatiei aqui de novo, ó. Peguei mais uma parte, ó, joguei lá em cima, não mexo no meu comprimento, faço de novo. Peguei aqui de novo, mais uma fatia da minha pizza. Aqui, ó, quando eu falo fatia da pizza, pessoal, olha aqui para vocês verem. O centro da pizza tá aqui e é como se eu fizesse uma fatia de pizza. Jogo lá para cima. Olha só, aqui já não tem mais nada de cabelo. Por quê? Porque a parte da frente já foi cortada. Vou pegar mais uma fatia da pizza. Preservo esse comprimento e corto. Pode pegar um pouquinho mais de longe agora, Flavinho, para o pessoal conseguir ver melhor. Ó, peguei lá em cima, preservo o comprimento e corto. Cheguei aqui na frente, praticamente já não sai mais nada. Vou dar mais uma ferida aqui agora, já pegando uma parte um pouquinho maior da parte de trás. E aqui eu quero que vocês vejam o seguinte, ó. Quando eu falo pegar uma parte maior da parte de trás, eu faço isso daqui, ó. Pego uma parte, jogo lá em cima, ó. Tem que estar fazendo esse movimento aqui, ó. Mostra bem lá em cima, lá, Flavinha. Ó, tem que estar esse movimento aqui. O comprimento eu não mexo e tem que estar fazendo o quê? Olha o meu V, lembra do meu V? Pro centro da cabeça. Peguei aqui de novo. É só vocês lembrarem, pessoal, que tem que fazer o V. O V e uma pizza. O V e uma pizza. O V e uma pizza. Ó. Por que, Fábio? Essa camada, olha como é que ela vai cair. Olha o movimento que ela tá fazendo. Olha ela caindo, olha ela caindo, olha ela caindo, olha ela caindo. Ela cai sem marcas. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Cabelo liso. Ó, prestem bastante atenção. Vocês viram o tanto de cabelo que eu tirei aqui. Vocês conseguem ver alguma marca de tesoura no cabelo? Me diz aí. Me conta aí. Você tá vendo alguma marca de tesoura aqui no cabelo? Ó. Vou mexer agora o cabelo para vocês verem as camadas. Olha o cabelo cheio de camada. E daqui a pouco eu vou modelar o cabelo para você ver como é que esse cabelo vai ficar modelado. O quanto você vai valorizar o seu trabalho entregando este resultado final para a sua cliente, arrasando assim e já executando uma das primeiras premissas de uma carreira de sucesso, que é o quê? Técnica. Se você não tiver uma técnica, a cliente passa na sua cadeira, na velocidade que ela chega, ela sai. O pessoal tá comentando aqui, nenhuma marca, nenhuma marca, não encontrei nenhuma marca. Ó, e a parte mais engraçada de toda, pessoal, o corte já está praticamente pronto. Eu já fiz um lado, fiz o outro. Agora eu vou fazer o perímetro. O que é o perímetro, Fábio? Vou fazer a base do corte. Então eu vou ensinar para vocês como se fazer uma base de corte perfeitinha, sem erro. Você nunca mais vai errar. Coloca aí, nunca mais eu vou errar ao fazer a base de um corte. Pode mandar aí, pessoal, porque muita gente ainda erra. É uma coisa muito simples, só que é difícil. As pessoas confundem o simples com o difícil. Não quer dizer que é simples, que é fácil. Fez sentido para vocês? O simples é difícil de ser feito e ainda mais bem feito. Então, quando a gente está exercendo as premissas da carreira de sucesso, quanto menos eu errar, quanto menos eu diminuir a margem de erro na hora de entregar resultados finais para a minha cliente,
mais rápido eu vou acelerar os meus resultados. Certo? Fábio, tem uma pergunta aqui da Stephanie Nogueira. O ideal é fazer esse corte com o cabelo seco ou posso fazer com ele molhado também? Como é que é o nome dela? Stephanie Nogueira. Stephanie, o ideal é fazer com o cabelo já seco, já alinhado. Por quê, Fábio? Porque aí você consegue ver qualquer tipo de marcação. Se caso você der uma tesourada e o cabelo não ficar bem definido, ou a tesourada marcar, você consegue ver, entendeu? E aqui são 2 passos em um só. Ao invés de você cortar molhado, secar o cabelo, aferir e cortar de novo, o cabelo já está seco, você já corta e já libera cliente. Fechado? Agora eu vou fazer a base. Pode se levantar para mim, por favor. Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui agora, pessoal. Pode vir aqui. Isso. Ó, a primeira coisa que vocês vão fazer na hora de definir uma baseline. O que é a baseline, Fábio? É a linha de corte. Muita gente acha que fazer uma linha reta é fácil. Quem tiver com papel e caneta na mão, tenta fazer uma linha reta sem ela ficar trêmula. E agora imagina fazer uma linha reta em um lugar que a gente tem a compensação do pescoço, a linha do occipital, as linhas do ombro. Então a gente precisa ser perfeccionista na hora de fazer uma baseline. Por quê, Fábio? Porque senão você entrega um cabelo torto para sua cliente. Ou com pontas. Se você entregar um cabelo torto ou com pontas, o que vai acontecer? Ela não vai voltar. E aí você já está descumprindo as premissas de uma carreira de sucesso. Fechou? Vamos lá então. Primeiro ponto aqui, faço de novo a minha divisãozinha, o cabelo está bem alinhadinho. Eu vou dividir aqui a parte da frente. E a parte de trás. O que eu peço para a minha cliente fazer? Eu sempre peço ela para estar em pé, encostada, vem aqui para vocês verem, encostada com a mãozinha, para ela não ficar desequilibrada, porque para pensar comigo, olha só, você ficar assim, com a pessoa te empurrando e mexendo em você, você vai desequilibrar. Então toda vez que você for pedir a sua cliente para cortar o cabelo, levante ela, deixe a postura dela bem certinha e faça isso daqui, ó. Abaixa a cabecinha dela. Aqui, na hora que eu faço esse abaixar de cabeça, eu tiro a compensação da linha do occipital. O que é a linha do occipital, Fábio? A voltinha do pescoço. Mostra bem daqui assim, Flavinha, daqui assim mesmo. Olha como é que a gente tira a curvatura do pescoço. Ó, fica retinho, fica plano. Com isso, não dá ponta aqui. Olha só para vocês verem agora. A linha do pescoço de novo, tá vendo? O cabelo já não fica tão plano. Então aqui, abaixa, deixa ele bem planinho para você cortar e não ter perigo de deixar pontas. Vou começar com uma secção aqui no meio. O corte já tá tão bonito, gente, que eu não vou nem tirar muito. Vou tirar aqui 2 dedinhos, tá bom, Amanda? Sempre alinhem com a sua modelo a quantidade que vocês vão tirar. Ó, vou vir aqui. Eu falei com ela 2 dedinhos, gente. Estou tirando 1,5. Lembrem daquela técnica que eu falei com vocês. Nunca tirem para mais. Sempre tirem para menos. As estatísticas mostram que as clientes reclamam, a maioria das clientes, a maior parte das clientes, a maior parte da reclamação das clientes é porque o cabeleireiro corta demais. Fiz uma mecha central, peguei de um lado, peguei do outro, e aqui eu começo a fazer uma linha bem definidinha, bem certinha. Volto aqui de novo. Eu tento não colocar tensão nos dedos. Tensão nos dedos é o que, pessoal? Puxar o cabelo com o dedo, deixa o cabelo deslizar no dedo, somente fazendo a pressão dele
na mão. Confira um lado, confira o outro, confira os dois juntos, tá tudo certinho. O que eu faço? Passo para o lado. Olha a direção do meu corpo em relação à minha cliente. Olha como é que eu fico. Aí eu volto com a cabeça dela pro normal e faço isso daqui, ó. Pode gravar bem daqui mesmo para o pessoal entender. Eu dou uma inclinada na cabeça dela para ela poder ficar com a cabecinha levemente mais reta. Por que isso, Fábio? Porque aqui eu já começo a tirar a curvatura dos ombros. Olha. Já está praticamente certo. Por quê? Porque normalmente o corte ele fica mais arredondado para trás. Na hora que você tira no comprimento de trás, já fica alinhado com a parte da frente. Vou repetir o mesmo movimento do lado de cá agora, só para vocês entenderem de novo. Ó, tá vendo como é que ela inclina a cabecinha? Aqui deu uma pontinha, ó. Minha mecha guia a pontinha da parte da frente. Tirei o combinado. E aí agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou dar um ajuste. Pode sentar de novo, por favor. Já vou dar um ajuste na escova, na modelagem da escova. Não precisa tirar o áudio não, viu, Flavinha? Para vocês verem como que vão ficar as nossas camadas. Pode encostar? Alô, vem cá. Pessoal, enquanto eu estou secando aqui agora, eu vou abrir para perguntas. Vocês vão me perguntar algumas das suas maiores dúvidas. Eu vou responder aí em torno de 3 a 5 perguntas. Então perguntem técnicas relativas àquilo que eu acabei de ensinar para vocês, tá bom? Se tiverem alguma outra dúvida também perguntem, mas eu vou responder nessa média de 3 a 5 perguntas, tá bom? Enquanto eu estou secando. Deixa eu terminar, tá só. Vai ser rápido. Cabelo bonito, né? Sorri, minha filha, sorri, pra você não ficar aparecendo lá com cara de nada e depois ficar falando. A live vai ficar salva, tem que sorrir. Sorria. A Malu, pessoal, toda vez que ela faz alguma gravação comigo, ela fica falando assim, nossa, eu fico com cara de nada nas gravações. Aí eu tô falando com ela, sorri, pra você aparecer bonita. Se aparecer lá com a cara de nada lá, depois fica reclamando. Segura? Amanhã nós vamos fazer o Machabus. Olha lá, Machabus. O original.
Pessoal, enquanto vocês estão mandando a pergunta, eu tenho uma pergunta para vocês. Há quanto tempo que vocês me seguem? Há quanto tempo que vocês me acompanham aqui no Instagram do Academy ou no meu próprio Instagram mesmo, no Fábio Oliver? Esse Instagram aqui é um Instagram dedicado a ensinar vocês a melhorarem, fazerem a iteração todos os dias, 1% todo dia. Mas eu quero saber de vocês, há quanto tempo que vocês me acompanham? 1 mês, 2, 5, 7, quanto tempo? Vai mandando aí. Acabou de chegar também? Manda. Acabei de chegar, Fábio. Tamo junto. Pode mandar aí. Tá bonito, não vai? Eu amei o corte já. Eu posso já, imagina que eu faço na hora de fazer a unha. Pode passar, isso. Ó, técnica para secar a franja. Prestem bastante atenção. Pode ficar aqui mesmo? Ah, não. Ah, tá. Ó, sempre quando eu vou secar uma franja, butterfly, curtabangs, eu sempre separo esse triângulo maior. Eu faço a primeira divisão aqui. Venho secando, ó. Enrolo bem na escova. E dá uma outra escova laranja aí. Eu seco, gente, o cabelo para cima, para dar volume no cabelo. E volume, ele tem que ser aqui, ó, nessa raizinha. Espero o cabelo esfriar um pouquinho. E depois eu venho soltando o cabelo. Malu, pode me dar o óleo primeiro, por favor. Isso. Aí. Preparados, pessoal, para ver o resultado final do nosso corte? Vou mostrar para vocês o resultado final. Respondam as perguntas e a gente encerra por hoje. Fechado? Toma aqui bem. Desencosta só um pouquinho as costas, isso. Uau. Essas são as camadas graduais do Fábio Oliver. Ensinei uma técnica resumidamente para vocês conseguirem aplicar de forma fácil e prática. Aqui, se ela quisesse um pouco mais bardô, era só encurtar um pouco mais a franja, tirar um pouco mais seccionada a franja, mais assim, mas olha só pra você como é que fica lindo, comprido também. Módulo 1 desbloqueado, vou aproveitar, tira em print aí, tira foto
Tirem um print da tela, quero que vocês me marquem. Olha bem lá pra tela, isso. Podem me marcar. Vou repostar todo mundo que me marcar. Gostaram do resultado final, pessoal? Vamos lá, Flavinha, vamos às perguntas. Tem muita pergunta aqui. Você vai escolher só 3 a 5 perguntinhas, no máximo, porque amanhã tem mais aula, amanhã eu vou abrir mais caixinhas de perguntas para vocês me perguntarem. Amanhã tem sorteio do kit de Velaplex para quem estiver ao vivo e amanhã eu vou liberar também o certificado para vocês que participaram da aula e mais algumas surpresinhas para vocês amanhã. Show, posso começar? Manda bala. A Vânia Saldanha perguntou aqui, uma dúvida da frente, a diagonal para trás, vai até atrás das orelhas? Sim, até atrás das orelhas para você fazer a conexão. Vou repetir aqui para você ver, ó. Você vai fazer isso daqui, ó. Até encaixar com a frente. Tá vendo aqui, ó? Olha só o desenho. Vem acompanhando bem a linha do corte aqui, Flavinha. Olha o desenho, ó. Ele vem acompanhando, até a parte de trás, tá vendo? Então você vai vir aqui, ó, selecionando a diagonal até fazer a junção com a parte de trás do cabelo. Show demais. A Stephanie Nogueira também perguntou aqui, junto com o Wallace, se dá seu corte que consegue fazer encaixadas. Sim. Qual que é a minha sugestão para cabelos cacheados? Faz o corte com ele liso, seca o cabelo cacheado, num style cacheado, e depois você finaliza o corte da cacheada, entendeu? O ideal de cabelo cacheado é cortar ele alinhado, depois fazer a customização do corte com ele já com acabamento de cachos, que aí fica mais legal o corte. Show. Algumas dúvidas do pessoal aqui, várias pessoas perguntaram sobre segurança em relação a começar a cortar. Pessoas que nunca cortaram cabelo, estão iniciando agora na área, estão te vendo como mentor e querem saber se já é possível começar a cortar com uma técnica como essa. Sim, já é possível começar a cortar, só que como eu falei com vocês, pessoal, a primeira primícia é a técnica, certo? Então, o que eu sugiro para vocês? Peguem bastante modelos, inicialmente, faça o corte, pega a prima, pega a tia, pega a avó, entendeu? Cobre um preço baratinho ali no corte para você aplicar a técnica e na hora que você estiver aplicando a técnica de forma muito boa, você vai começar a precificar o seu trabalho de forma correta. Parâmetro Fábio. Eu comecei cortando o cabelo há 13 anos atrás, meu corte de cabelo custava R$20. Hoje meu corte de cabelo custa R$497. Somente meu corte de cabelo. Então, a minha iteração justifica o meu preço, a minha dedicação, o meu esforço, a minha metodologia justificam todo o meu preço, mais a experiência que eu gero para os meus clientes no salão. Entenderam? Fez sentido para vocês? Então, a gente começa pequeno, lembra do bebê. O bebê nasce o quê? Ó, gatinhando, ele começa a engatinhar. Depois que ele anda, ninguém nasce correndo não. Fechado? A Shabailina, da Venezuela, ela está acompanhando aqui a gente, ela perguntou qual o nome dessa técnica para ela replicar no salão dela. Camadas graduais. Pode colocar, pode chamar de face frame, camadas graduais. Camadas graduais não, camadas progressivas. Desculpa, pessoal. Essas são as camadas progressivas. E a última pergunta da noite, que vai ser da Deja Dias. Ela perguntou aqui, qual foi sua maior dificuldade em fidelizar seus clientes e manter uma agenda cheia como é a de hoje? Minha maior dificuldade? A falta de técnica. No início, tudo é difícil. Depois as coisas vão encaminhando. Vamos lá aqui de novo, ó. No início, tudo é difícil. A gente vai, ó, foi melhorando a técnica, melhorando o atendimento, melhorando, ó, Instagram, fino, cresceu, entenderam? Então, primórdios, vamos lá, vamos lembrar aqui de novo, ó, é o
TAC, certo? Técnica, atendimento, crescimento, conexão, certo? Então vocês vão trabalhar dessa forma. Se eu não tenho técnica, na velocidade que a minha cliente chegar na minha cadeira, ela vai sair da cadeira. Se eu não tenho um atendimento bom, ela não vai gostar de mim. Ela não vai gerar conexão. Gire conexão com as pessoas. Automaticamente eu tenho certeza absoluta que a Amanda, só de ter entregado um corte muito bem feito para ela, ela vai me indicar para prima, para tia, para avó, para as amigas. Entenderam? E ela fazendo aqui. Bom mesmo. Entenderam isso, pessoal? Então, se você tiver com a técnica ainda defasada, você tem que suprir a necessidade técnica primeiro para poder entregar o resultado final para o seu cliente. Entendeu? É igual a pizzaria. Você vai na pizzaria, se você pede a pizza ruim, a pizza é ruim, você não vai voltar lá mais. Você vai falar assim, eu não vou comer lá mais. Agora, se o cara te entrega uma pizza muito boa, um hambúrguer muito bom, um caviar muito bom, você vai querer sempre ir lá mais e mais e mais. Entendeu? O pessoal tá comigo querendo ver o cabelo. Atrás? Ah, vamos mostrar a parte de trás também. Pode ficar aí. Pode. Eu vou virar ela para você. Pode ficar assim mesmo. Isso. Olha bem lá pra cima, isso. Vai dar pra pegar bem. Vai. E assim que fica nossas camadas na parte de trás. Gostaram, pessoal? Tira print aí também, me marca. Quero ver todo mundo me marcando. Fechado? E aí depois eu pego ela aqui assim, já jogo ela pra frente. Já mostro pra ela de novo o resultado final do cabelo. E vocês viram como é que tava o cabelo antes, né? Era um cabelo que tava liso. Ó, vou até sair aqui pra vocês tirarem foto. Pode tirar foto aí. Isso. Nossa, que lindo que ficou, viu? Curtiram, pessoal? Ó, então, finalizamos a aula de hoje. Aguardo vocês amanhã, 7 horas da noite, para a nossa segunda aula das primícias de uma carreira de sucesso. Hoje eu falei para vocês sobre o TAC, amanhã eu vou falar para vocês do mapa, que é mais importante, que é mais profundo ainda, mais a parte técnica, que eu vou mostrar para vocês como que eu faço o Mocha Mousse, que é a cor mais pedida do ano de 2025. Fechado? Ó, grande beijo para vocês, fiquem com Deus. Ó, não esquece, amanhã nesse mesmo horário, ativa o lembrete, já mandem já, ó. Valeu pela aula de hoje e tamo junto, aguardo vocês. Fechado? Abraço!